Pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo de hoje, até porque vocês têm um exercício final para fazer nessa aula. Então, qual que é a ideia aqui? A aula de hoje estava falando sobre os tipos de algoritmos existentes. E ele cita como o primeiro tipo um chamado descrição narrativa. O que é a descrição narrativa? É uma técnica de construção de algoritmo, uma das mais simples que existe, né? E que se assemelha muito à forma em que falamos, né? Por isso que se chama descrição narrativa. É como você narra um problema. Entretanto, né, para que você use a descrição narrativa, ele dá algumas dicas aqui, ó. Primeiro, ler atentamente o enunciado. Aqui considere o enunciado como sendo a resolução de um problema, ou também comece a já pensar em software, né, em um programa de computador. Qual é o problema proposto que você precisa interpretar? Então, a gente sabe, né, é muito triste isso, que infelizmente nós brasileiros, vou me colocar junto aqui, né, embora eu estudei há muito tempo atrás português no ensino fundamental e médio, e acabo tendo uma melhor compreensão de texto. Mas o problema do brasileiro, né, infelizmente, é ler e interpretar. Além da matemática, claro. Então, mais do que nunca, galera, vocês vão ter que começar a ler um enunciado, um texto, mais de uma vez, para começar a tirar informações dali. Porque um programador nada mais é do que alguém que recebe um problema e precisa interpretar esse problema. Então, ler o enunciado para resolver um problema é necessário a sua compreensão. Então, é óbvio, não adianta você começar a programar ou começar a resolver um problema se você nem entendeu o problema proposto, né? E aqui também tem uma parte principal de nós programadores. Nós precisamos retirar do enunciado o que é a entrada de dados. O que o programa, ou então o que o problema precisa receber no início para que você possa desenvolvê-lo? Isso nós chamamos de entrada de dados. O que entrou? Através do enunciado, podemos descobrir quais são as informações que devem ser fornecidas, a partir das quais desenvolveremos ações. Então, fiquem atentos a isso. Retirar do seu enunciado, do seu problema, o que é entrada de dados. Da mesma forma, se você tem um problema para resolver, qual é a pergunta principal que você faz? O que eu quero resolver? Que nós chamamos aqui de saída de dados. Qual é o resultado que eu vou ter no final? Então, terceiro item. Você tendo a entrada, aquilo que entra, aquilo que vai sair, né, o resultado final do seu problema. O que você precisa ainda? Você precisa elencar aqueles passos que nós vimos na aula anterior, os passos necessários que vocês precisam realizar para resolver o problema. Lembrando que, de novo, a ordem do passo interfere no resultado. Então, por isso você é um analista, né? Você tem que analisar, observar, ver qual é o passo que vem primeiro, entender se aquele passo é possível de ser executado, e com isso você pode então construir o algoritmo descrevendo os passos que resolvem o seu problema. Então, o que seria isso na verdade? Ó, vou pegar como exemplo o Torre de Hanoi. Olha só. Vocês devem conhecer o Torre de Hanoi, porque viram isso no colégio, lá no ensino médio. É usado na matemática, né? Aqui está falando assim, ó. Elabore um algoritmo que mova 3 discos de uma torre. Olha o que eu fiz aqui. O problema da Torre de Hanoi é conseguir pegar esses 3 discos daqui e jogar para outra hastes. Olhando esse desenho, né, interpretando esse problema, o que eu tenho de informações aqui? Informação é tudo aquilo que você tem para começar o problema, para começar a resolver o problema.
eu tenho aqui, ó, 3 discos e 3 hastes. Eu tenho chamado aqui, ó, para facilitar, isso eu aconselho para vocês, nomear os objetos. Disco 1, disco 2, disco 3, haste A, haste B e haste C. Então, nós começamos a criar a técnica da descrição narrativa, montando os blocos. Quais são os blocos? Informações. Aqui dentro você vai colocar o que você tem de entrada. O que você tem de informação para começar? Eu tenho 3 discos e 3 hastes. Então, você coloca aqui, ó, 3 discos e 3 hastes. Também é até aconselhável que você troque aqui por disco 1, disco 2, disco 3, haste A, haste B e haste C para ficar mais completo ainda, tá bom? Ok. Ações. O que você precisa fazer? As ações é aquilo que você precisa fazer. Eu preciso movimentar um disco de cada vez, de forma que eles fiquem ordenados na outra haste. Então, coloquei aqui nas ações. Resultado. O que eu consegui de verdade? Eu consegui que os discos fossem transferidos e ordenados para outra haste. Lembrem de uma dica aqui. O resultado é aquilo que você consegue no final. E as ações sempre são verbos, né? Movimentar, fazer, tirar, colocar, depende de cada problema. Então, ações sempre vão ser um verbo e resultado é aquilo que você vai conseguir no final. Então, vamos lá. Com esses 3 itens aqui, informações, ações e resultado, você começa a montar o algoritmo. Todo o algoritmo precisa de início e fim. E você coloca aqui, então, os passos que você fez para conseguir executar o resultado. O que é importante nessa aula? Importante entender que o diagrama de blocos segue essa regra, que é montar essa estrutura básica aqui, ó. Montar essa estruturinha básica e completar essas informações de acordo com o problema que você estiver executando. Então, eu vou tentar abrir aqui a Torre de Hanoi para mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar o link lá depois do site, que tem um histórico aqui sobre a Torre de Hanoi. É legal que vocês leiam aqui. O Edward Lucas foi quem criou a Torre de Hanoi em 1842. Então, vamos ver aqui o que fala. Aqui, ele te dá algumas instruções para jogar. Nós vamos começar jogando assim, ó, com 3 discos. Move aqui, ó, 3 discos. Tem uma regrinha aqui no jogo Torre de Hanoi. Se eu pegar esse disco pequeno, ó, cliquei, ele levanta, eu clico onde eu quero colocar, certo? Cliquei aqui. Se eu pegar esse disco B aqui, que é o disco intermediário, e tentar jogar sobre o pequeno, ó, percebe que não vai. Porque não pode um disco maior sobre um disco menor. Então, eu vou continuar tentando, eu vou jogar para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e esse aqui em cima. Perfect. Por que ficou perfeito, gente? Porque lembra que eu falei que eu posso ter um programa que uma pessoa resolve ele com 10 passos e outra pessoa resolve com 30 passos? Ambos vão funcionar, mas qual tem maior qualidade? Aquele que você resolve com menos passos. Então, por isso aqui, ó, quantidade mínima de movimentos, 7 passos. E eu consegui resolver em 7 passos. O que vocês vão fazer, então? Vocês vão, aqui dentro, vocês vão agora, para resolver o exercício, vocês vão mover para 4 passos, 4 discos, perdão, e vão tentar resolver esse exercício lógico, lembrando de nomear os discos como 1, 2, 3, 4, haste A, haste B e haste C,
e vão criar no Word uma resolução de acordo com essa estrutura aqui, ó, informações, ações, resultado, algoritmo, início e fim, e vão conseguir mapear aqui para mim todos os passos que vocês executaram de forma a transferir esse disco para a haste C. Por que isso é importante, gente? Isso é importante porque você começa a pensar como programador, a analisar um passo antes de executar, analisar se um passo é permitido, identificar qual é a ordem correta dos passos, enfim. Esse exercício, embora seja uma analogia, né, simbólico, ele possui todas as características de raciocínio que você precisa para desenvolver um software de computador. Ou seja, como você deve organizar sua forma de pensar, a sua ideia, a lógica, usando os passos de forma correta. Então, vocês vão fazer isso lá no Word para mim, a resolução para 4 discos, e também vão mover para 5 e criar a mesma resolução lá na sequência do Word para esse problema de 5 discos. Outra coisa, aqui tem um montão de opções, 8, 10, 11, 12, acho que vai até 13. Eu te desafio, e aí não precisa colocar lá na resolução do Word, tá? Eu te desafio a ficar aí na tela do computador um tempo e resolver esse exercício até 10 discos. Vocês, como profissionais da área de computação, adoram desafios e adoram resolver problemas. Vamos ver quem consegue, então. Tentem aí, depois me deem um feedback falando, eu consegui, não consegui, consegui chegar até 6 discos, até 5, 6, 7, quantos vocês conseguirem, tá bom? Então, resolvam esses 2 exercícios propostos lá no Word e enviem para mim a atividade. E espero que vocês gostem aí do jogo Torre de Hanoi. Até a próxima aula, galera!